Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesi. Aqui é Diego Galati. Aqui é Bruno Leão. E seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Clube do Musical. Hoje com a presença de um dos apoiadores, nosso querido Gabe Sotero. Tudo bem, Gabe? Tudo bem, com vocês? Tamo bem também. Tô bem, Deus a Deus. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente hoje, viu? Para falar sobre um musical assim que a gente sempre quis falar, né? Acho que o Bruno e o Diego estão de prova que a gente sempre quis falar sobre Next to Normal. Eu que puxei esse trem, hein? Senão não ia sair, não. Só pra avisar. Pior que é verdade. Eu não puxei o trem, porque se eu soubesse que ele descarrilhava no meio do musical, sabe? Gente, pra quem não sabe, o Clube do Musical é uma das recompensas pro pessoal que assina lá o nosso Catarse, assim como o Gabe faz com a gente. Então, se quiser participar, dá uma olhadinha lá, tem preços acessíveis. E aí, quem sabe, numa próxima gravação, você não esteja aqui com a gente discutindo, rola bootleg, rola pro shot quando tem. E a gente troca ideia, conversa, discute, briga, sai no soco. Fala. Depois fica todo... Rola a fofoca de bastidor, né? Que algumas pessoas sabem. Que a gente tem o nosso grupo de ouvintes, né? O normal, que tem todo mundo lá, que todo mundo participa. E tem o VIP, que é onde rola lá as nossas coisinhas. E é onde a gente define as gravações do nosso Clube do Musical. Rola bastante coisa, fofoquinhas, venda de ingresso até, que já rolou lá. É. Então dá uma olhadinha lá e se o coração pedir, por favor, nos apoie. Assim, dá pra apoiar a gente com R$5. R$5 não paga nem o bilhete do metrô aqui em São Paulo. Não paga mais nada. Nem do ônibus, não paga nada de São Paulo. No Rio de Janeiro nem se fala. Deixa no Rio de Janeiro o metrô tá R$7,90, galera. Pois é, tá vendo? Então, né? Então, galera, tá vendo? A coisinha básica, aí você pode ter acesso a um monte de coisa legal. A gente tá meio em falta com o Clube do Musical, mas agora o Bruno, eu sei que ele vai ficar no pé de todo mundo pra gente fazer. A gente tá com uns musicais aí bem bacanas pra colocar na lista. E o primeiro, então, já vamos entrar aqui. Vamos lá, vamos já começar, porque a gente tem muita coisa pra falar. Eu sei que vai dar polêmica isso daqui, como todo Clube do Musical dá. Óbvio. Todo. Então vamos lá, o musical escolhido da vez é o Next to Normal. Um musical que tem uma fanbase, eu acho que até que grande, muita gente conhece. Apesar de muita gente não ter assistido, conhecer alguma música, alguma cena, saber que algum ator famoso já fez. Ele estava em alta recentemente no TikTok por causa da montagem na West End, ano passado. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Meu querido amigo Bruno, por favor, conta um pouquinho da história antes da gente entrar nela propriamente, porque aí a gente vai destrinchar, vai comentar sobre música, sobre atores, produções e afins. Nossa, você me pegou muito de calça curta, eu não tava preparado pra isso, mas tá bom. Next Normal é uma história de uma família suburbana que é focada numa matriarca chamada Diana. Ela tem questões de saúde mental, tem um transtorno bipolar agravado, e assim, esse musical, ele trata sobre essas dinâmicas familiares, trauma, uso de substâncias, suicídio, ética profissional na psiquiatria, tantas coisas. Então, assim, a gente vai falar sobre os spoilers, mas em geral, a base é essa. É uma mãe, um pai, uma filha e um filho. E um psiquiatra. Então, assim, eu já ia soltar todo spoiler, gente. Não sei por que vocês ficam com esse receio aqui no Clube do Musical. Porque, assim, a pessoa que tá aqui é pra ouvir o musical de cabo a rabo. A gente vai debater tudo. Eu já ia logo lançar o que era o descarrilhar do trem. Então, assim, já que vocês seguraram, eu vou segurar até a hora que chegar. Mas eu já ia chutar o balde. Porque é a grande virada da história, né? Quando o próprio Diego acabou de contar pra gente que não tinha assistido, ainda conhecia mais ou menos, né? Mas não tinha assistido e levou um susto com esse plot twist, que é o grande momento da virada da história, né? Acho que ninguém espera, quando você não sabe, lógico. Quando o musical não tem, sei lá, 20 anos já. Então, assim, gente, spoiler vai estar liberado, assim, se você conhece, não conhece, não se incomoda, então ouve. Então, se você se incomoda, assiste primeiro. Aí a gente conversa. Assina o Clube do Musical, lá tem o link disponível do ProShot, tem o link disponível da versão Brasil, quase normal.
E aí sim você vem aqui e escuta o negócio. Mas enfim, e o negócio começa, né? Aquela família ali, ó, tentando se mostrar, né? Eu sei, não sei Delícia. quem que ia começar, mas eu já logo comecei. Não, Aquela gente, família tentando se depois eu falo, mostrar. vai. E o personagem principal já é mostrado logo de cara, que é a mãe, que é a Diana ali. E a gente começa a entender aquela dinâmica familiar, né? Como é que aquele casal funciona. Ela logo lança ali no começo: ai, peraí, sobe pro seu quarto que já já eu vou transar com você pro marido. Fala, ei, o que é isso? Na frente da filha? Que Né? isso? Então, é uma família. E ela fica meio descarrilhada, né? A Natalie, que é a filha, ela fica meio assim, nossa, eu não precisava saber que vocês vão transar agora. Nossa, eu tenho muita. É uma família meio doidinha. Eu tenho muita pena da Natalie, eu acho que ela sofre muito, coitada. Eu tenho muito... Não Ela sofreu no mais que a original. Ju. No original eu não me importo muito com a Natalie, porque eu acho a Juliana. Juliana não, pelo amor de Deus. A Jennifer Damianto, né? Não lembro qual é o nome dela. Jennifer Damiano. Também só fez isso e caiu do negócio do Spider-Man, coitado. E depois fez American Psycho. Mas assim, eu acho ela muito sem carisma. Essa nova do West End, eu acho ela fantástica. Como é que a menina consegue estar chorando em quase todas as cenas e não desafinar? Absurdo. Ela é um absurdo. E ela tem cara muito de novinha, então você compra que ela é uma adolescente. Eu acho que das versões que a gente assistiu, que a gente tem acesso, eu acho que essa é a versão, essa do West End, é quando o elenco é mais compatível com a idade. Sim. Porque... o Jack Wolf tem cara de neném, né? Gente, Jack Wolf faz o Gabe, né, que é o outro filho. E não tem como, tipo, na versão original é o Aaron Tveit, que é, tipo, o príncipe do teatro musical na Broadway. Mas eu não sei, eu não consigo comprar muito a ideia de que ele tem 17 anos. Ah, não. Tem licença poética. Primeiro, eu queria perguntar ao nosso convidado, né? Como é que ele entrou em contato com o Next Normal? Se foi em 2009, se foi depois, se foi na versão BR. Brasileira. Olha, Next Normal foi um dos primeiros musicais que eu vi, bootleg, é claro. Na verdade, eu comecei a gostar de musical ali em 2009, com a montagem Despertar da Primavera aqui no Rio. E aí eu comecei a pesquisar, não vou dizer que é coisas parecidas, né? Mas assim, musicais dessa vibe, mais modernos, adolescentes tem uma coisa e tal. meio assim. E aí eu me deparei com o Next Normal, mas assim, eu sou muito ruim de saber como se descobriu tal coisa. Não sei, não lembro. Mas eu entendo. E tudo na minha vida, tá? Então, assim, não sei, não lembro, mas eu assisti, tipo, várias vezes. Entre os musicais preferidos ali, top 5. Nunca saiu do top 5. Ai, que legal. A montagem brasileira eu assisti 6 vezes. Caramba. E Caramba. a do West End acho que eu vi só umas 2. Porque eu tenho um Só. pouco de preguiça da censura. Ai, Preguiça da censura. E ainda não consegui me conectar muito. Porque eu já assisti, sei lá quantas vezes, o bootleg da original. Já assisti a brasileira 6 vezes, mas acho que uma na pandemia que teve até no YouTube. Teve exibição Acho na que não pandemia. lembro se foi pago, enfim, mas assisti também. E assisti mais uma vez o bootleg, então assisti umas 8 vezes a brasileira. Ainda não me conectei muito com o pessoal do West End por causa disso. Mas é um musical que tá na minha vida aí há bastante tempo e volta e meia eu reassisto. Até porque, assim, pra mim ele... Ao contrário de muitos musicais mais recentes, assim, ele envelhece como vinho. Então sim. isso é muito Realmente. bom dele, né? Realmente, ele É envelhece uma muito pauta bem. que vai ser discutida por muito tempo ainda, né? Realmente traz a questão da bipolaridade, da questão das doenças que a mente tem, né? Então, realmente vai ser discutido e debatido por muito tempo, ainda mais pensando na geração que a gente vive. Realmente envelheceu como vinho. Pra mim é super novidade, porque é aquilo. Eu sou a pessoa que deixa pra ver as coisas quando chega no Brasil. Quando chegou no Brasil, eu não tinha visto, então passou, nunca mais eu ia ver, se não fosse o Clube do Musical. Então dei meu play, fiz minha parte. Estou aqui também para falar sobre as dificuldades de uma família. Eu acho Então, muito vocês falando- desculpa, pode falar. Vocês falando sobre a questão que não envelheceu mal, eu acho que tinha algumas coisas complicadas no texto que foram ajeitadas ao longo dos anos. Sim. Algumas leituras, porque a personagem da Diana era muito estigmatizada, né? Vamos dizer assim. Ela era quase, tipo, feita pra comédia.
E eu sinto que eles deram uma estruturada, tipo, durante essa mudança de tempos, de décadas, que falando uma coisa É muito séria, legal não é um porque a boom. gente consegue pegar a diferença, agora com o Exato. Clube, eu consegui comparar, né? Que eu já tinha assistido várias vezes. A original, a brasileira, tudo. A da West End eu tinha assistido também. Mas aí foi muito legal que eu fui revendo trechos pra fazer exatamente essa comparação. É muito doido, porque, tipo, de 2009 pra 2013, 2012, 13, né? Que foi quando teve aqui no Brasil. Já dá uma grande diferença nessa questão da Diana não ir pro lado da comédia, de uma coisa assim mais dramática, mais drama, não que nem o Bruno falou, né, uma coisa estigmatizada. E aí você pula pra mais de 10 anos depois, que foi a versão da West End, tá ainda mais pesado, ainda Sim. mais dramático. E é isso que o Gabe falou, como um assunto que tá muito em alta, que naquela época já tinha, né, tipo, quase 20 anos atrás, já tinha essa discussão, só que eu acho que não era tanto quanto tem hoje em dia. Hoje em dia tá ainda mais, a tendência é ter cada vez mais, né? Então eu fico me perguntando se de repente montarem aqui no Brasil de novo, se a Diana não vai ser uma personagem ainda mais densa, ainda mais pesada, com ainda mais dilemas e camadas. Totalmente. E eu acho que eles trazem nessa nova versão essa questão de uma realidade. Tanto que é uma casa real, é uma casa que parece feita da IKEA, né? Que você comprou numa Tok-Tok da vida. A mãe tá de calça jeans, de camiseta, sabe? E são pessoas que parecem que você vê no seu dia a dia. Diferente dos outros, que existia uma coisa assim meio engravatada. Ela era uma dona de casa muito específica, que tava cantando rock e tinha um estranhamento. Nesse você parece mais, cara, isso poderia acontecer com qualquer família. Exatamente. E aí, então, vamos dar sequência aí. Aí eu só queria comentar a parte mais técnica, assim, já puxando já o gancho que o Gabe falou, que da história de buscar alguma coisa relacionada com Despertar na Primavera, tava muito essas coisas em alta, né? E a gente vê que tanto o compositor, o letrista, tudo vem de uma vibe, ou trouxe depois desse musical, coisas que são relativamente na mesma vibe, né? Então, Sim. tipo, a letra e o roteiro é do Brian York, que depois fez If Then, o musical do Sting, que é o The Last Ship, e ele foi um dos roteiristas da série 13 Reasons Why, que tratou Aquela bomba. muito errado a questão... Saúde mental. Tratou muito errado a questão de saúde mental, mas tentou. É muito Uhum. errado, muito errado. Mas Aquela enfim. bomba. E aí a música é do Tom Kitt, que ele fez If Then, Bring It On, e a orquestração de Jagged Little Pill, que se você para pensar que tem os seus problemas, mas segue meio a mesma linha do Next to Normal. Tem muitos Sim. problemas, mas segue. E o diretor eu achei muito legal, que é o Michael Griff, que ele fez o Ranch. E isso é muito aquela essa história que o Bruno falou agora do musical na vida real. Vocês querem mais vida real que o Ranch? Todos os musicais dele foram na vida real, né? Ele fez o Rent, o If Then, o de Evan Hansen, até o Diário de uma Paixão, que é o The Notebook, tipo, são tudo meio realista. Você não vê que não tem nada, tipo, Old Broadway e nada grandioso, assim, na questão visual, né? Que a gente pensa quando ele tá dirigindo. Realmente. Aí a gente tem uma direção que é completamente diferente, que a gente comentou, que é uma direção mais realista, que é a que foi feita no Don Mar Theater, né? Que foi... verdade. Começou no Don Mar e depois foi pro West End, que foi um sucesso, esgotou tickets e tudo, e é a grande versão que a gente viu pro Shot. O Gabe falou que ele não conseguiu gostar por conta da censura. Esse pro Shot ele passou na PBS. Então ele foi censurado, o que é muito engraçado, porque Next Normal é um musical que tem muito palavrão. Muito palavrão. E eu encontrei a versão não censurada, gravada, tanto que eu mandei no grupo, tava num link no grupo. Só não tinha legenda, mas aí eu não sei quem não conseguiu ver porque não tinha legenda, mas ela existe, tá? E ela é uma boa versão. Eu fui na mais fácil de ver, mas assim, eu vou procurar a não censurada. Mas isso é característica minha, apego meu, cadê meu musical, sabe? Então acho que é por isso, mas assim, o olhar que vocês estão trazendo é muito bom, tipo, vou sair daqui e vou assistir de novo, independente de qual seja a versão, porque eu não tinha parado, assim, acho que eu também não vejo há muito tempo o original, eu não tinha parado pra ver isso que vocês estão falando, né, do personagem que era mais cômico, agora tá indo pra uma questão mais dramática. Eu tenho mais lembrança do Brasil, e a Vanessa Gerbelli, que fazia a Diana, ela era completamente dramática, e era tão dramático
que o stage door dela, ela ainda tava assim, meio Se desfazendo, né? Meio aérea. meio assim, se né? desfazendo, meio estática, meio aérea. Assim, educadíssima, maravilhosa, incrível. Mas ela ainda tava meio aérea, ainda mais acho que foi no último dia, alguma coisa assim. Acho que foi pegar o autógrafo, alguma coisa, ela tava meio aérea. Um negócio assim, muito, muito denso, né? Uma coisa É. muito divertida de pensar sobre isso é que no original não tinha um grande apoio assim para saúde mental quando você tratava de um tema sobre saúde mental. Mas nessa versão do West End, eles faziam com terapias em grupos, eles tinham psicólogos, tipo, de plantão, que, tipo, podiam para fazer o processo ser mais leve, porque é um processo muito pesado. Uhum. É uma peça muito pesada, você lida com temas muito pesados. E eu achei isso de uma sagacidade, tipo, de um bem-estar, sabe? De você querer ter com seus atores, que eu achei, não só com os atores, mas com a equipe inteira, muito interessante de pensar. É, Coisa seria que muito- jamais seria levada em consideração em 2000, 2010, 2013. É, não, e por isso que a gente fala, né? É uma coisa que eles já começaram a lidar e agora vai cada vez mais. E é nisso que eu acho que até consegue, agora falando do elenco da West End, é que a gente tá falando que a Diana é a Casey Levy. Eu nunca sei falar o nome Eu dela. acho que é Casey Levy. Eu sempre acho que é Casey Levy, mas eu posso estar errado. Mas vamos lá. E ela traz essa carga dramática e agora ela tá fazendo ragtime, sabe? Eu acho que se eu fizesse um papel como Diana, eu nunca mais ia conseguir ser feliz. Amiga, por isso que você não é atriz, moça. Exatamente. Não, e ela tá fazendo Ragtime agora e hoje ela foi indicada a melhor atriz, tá? É verdade, Pro Tony. tem essa. Tá. Lembrando, Do no Tony dia de hoje, 2020. dia 5 de maio. Então é muito doido isso, porque ter esse acompanhamento. E, gente, vocês viram que o famosinho agora do elenco, né? O Jack Wolf, que fazia o Gabe, estourou em Hadestown. Sim. E o cara tá, tipo, estouradaço. E ele tá lá, todo fofinho, nas redes sociais dele, todo bonitinho, fazendo outro fudido na vida, que é o Orpheus. E tá aí, a vida segue. Saúde mental, tratou toda a questão. E eu acho isso maravilhoso. Falando mais um pouquinho do elenco, né, que eu vi muita gente criticando terem usado o Jamie Parker pra fazer o pai, que faz o Dan. Só que eu sou um grande defensor do Jamie Parker. Eu sei que ele não canta bem. Não, esse papel, tá tudo bem você não cantar bem, se você entregar o nível de atuação que ele entrega. Que concordo. eu senti quase uma crueldade no Next Normal antigo, dessa relação entre os dois, e nessa eu senti tipo um desespero dele, do quanto ele ama aquela mulher, Do quanto ele E- queria fazer alguma coisa e não conseguia. e quanto até os mesmos erros dele são feitos pra tentar trazer, tipo, essa família junta, sabe? E eu acho que ele passa muito isso. Inclusive, ele Eu tava concordo. agora nessa versão do West End que tá indo do Into the Woods, que é um amor. Eu espero que um dia tenha pro shot, pra gente falar assim também aqui. Mas eu sou muito defensor do Jamie Parker. Eu concordo. Eu acompanhei o Jamie Parker porque Ele fez estreou- Harry Potter. Ele fez Harry Potter, então ele fazia o Harry Potter adulto. E eu já tinha achado a atuação dele muito acima dos outros protagonistas, dos outros atores, nos poucos vídeos que eu vi da versão original da West End. Então, quando eu vi que ele ia fazer o Dan, eu falei, pô, tá boa mão. É que ele é ator shakespeariano. Ele começou É, com peças de Shakespeare. Então, assim, qualquer coisa que cair na mão dele é mão dele, fichinha. ele faz muito bem, ele entrega. Eu acho que aí a gente tem uma passada de pano legal para vários atores, quando você entrega na atuação, mesmo que você não cante muito bem. Porque é aquilo Exato. que todo mundo sempre fala, né? O teatro musical, antes de tudo, é teatro. Exato. Uma coisa que eu acho muito interessante disso de cantar não tão bem, mas trazer na atuação, tipo, a Vanessa, na versão Brasil, né? Ela é muito isso, porque assim, ela não canta incrivelmente bem, mas ela traz aquela carga emocional que a personagem precisa de uma maneira muito intensa. Então você sente aquilo. E ainda mais sendo uma pessoa que tá num conflito, vivendo uma cabeça muito louca, ela tem essa liberdade de errar uma nota ou de trazer esse contexto um pouco mais errado no canto. Não sei se seria a melhor maneira de falar isso, mas Sim. é isso, é sobre não cantar, mas a atuação entregar muito e você sentir o peso daquela personagem, mesmo que ela não tanto cante que tudo que ela tem que cantar. Tanto que a Vanessa Gerbelli foi indicada, né, no Bibi Ferreira como melhor atriz, que foi a primeira edição do Bibi Ferreira que teve, e ela ganhou. Pois é. Maravilhosa. Pela Diana dela, e eu acho que foi merecidíssimo.
E, gente, se Ela- for botar na Muito merecido. tabela, a Alice Ripley também não tinha uma voz, tipo, super Exatamente. agradável de se ouvir. Mas e ela é a entrega primeira dela. também. Sim. Então, E ela ganhou Tony, então... Gente, é isso que a gente tá batendo da tecla. Pode não ser o melhor cantor do mundo, melhor cantora do mundo, mas entrega muito na atuação e é merecidíssimo, tanto o prêmio da Alice quanto o prêmio da Vanessa. E eu queria Sim. muito que a Cassie também... Cassie, desculpa, falei errado de novo. Que a Cassie também tivesse sido indicada em qualquer coisa. eu acho que ela foi indicada no Olivier, é que não recebeu. Não sei se ganhou. ela- Ah, não ganhou, não teve. Deveria, tá errado. mas. Eu Ela foi quero indicada. recontagem de votos. Stop the count! Mas assim, ainda vai vir. Next Novel tá pra vir também pra Broadway, então talvez ela seja indicada no Tony, então vamos ver o que vai acontecer. Seria uma alternativa muito boa. Já pensou vier o elenco da West End pra Broadway? Eu acho que vai ser isso, acho que eles vão manter. Puta merda. Aí farei loucuras. Mas é isso, só pra completar tudo isso, o Next Normal também ganhou o Pulitzer Prize, porque a gente tem que lembrar, em 2009 ele ganhou, foi até polêmico ele ter ganhado. Ele foi indicado a 11 indicações no Tony de 2009, ele levou 3. Ele foi indicado... Pouquíssimo. Mas era porque era um ano muito difícil, era o ano de Billie Elliot, tinha era um nome Billie que tinha... Elliot, aí não tinha como. Pois é, mas eu sou muito time Next Normal, eu acho um absurdo que o Billie Elliot levou aquilo tudo. O Bibi Ferreira ele foi indicado a 6, levou 2. Também e é uma Olivier... injustiça, só que na época estava em cartaz com a família Adams, então não teve como. E Olivier, ele teve 4 indicações, provavelmente ainda vem uma montagem aí pra Broadway, então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Gabe pode falar ainda com mais convicção, já que ele viu ao vivo, do restante do elenco, né, da versão brasileira, que a gente tinha nomes muito bons, tipo André Dias, Vitor Maia, Olavo Cavaleiro. Conta aí pra gente, Gabe. Olha, era um elenco muito bom. O André Dias acho que dispensa apresentações. E foi muito legal ver ele nesse papel. E eu acho que de repente, sei lá, eu tinha visto mais ele fazendo alguma coisa de comédia, alguma coisa mais leve. Eu não lembro se antes do Next Normal Brasil eu já tinha visto ele em alguma coisa mais pesada. O pai era o Cristiano Gualda? Isso, Cristiano Gualda. O Cristiano Gualda também fez o papel muito bem. E ele é mais cantor também. Só que assim, como a gente falou também, na hora do desespero, né? Se a pessoa errar uma nota, cara, o personagem tá ali desesperado. O Olavo Cavaleiro, a referência que a gente tinha era High School Musical Desafio. Então, assim, também. a gente não sabia o que esperar na época, mas foi muito bom, assim. Assim, tá bom, vai, eu prefiro Aaron Tveit, mas foi muito legal. A única pessoa do elenco, mas aí por uma questão ali da idade, é que a Carol Futuro, como Natalie, ela realmente era um pouco muito velha pro papel, apesar dela ser... enfim, dela convencer ali. Eu acho que de repente ficou só um pouquinho descasado, talvez com o Gabe, alguma coisa assim. Mas ela atuava bem, cantava bem, entregava, mas acho que só ficou descasado ali. Ainda era um pouquinho mais novo do que ela. Eu entendo o que você tá falando, porque ela não me vende essa questão, tipo, adolescente, assim, se a pessoa que tá em crise, sabe, existencial, ela me já passa a tem imagem muito adulta. mais mulher, né, então não fica tão claro que ela tá nessa crise. Eu não digo nem do descasado com o Gabe, porque eu acho que ele também tem um pouco cara de mais velho, mas ela mesmo, eu não consegui realizar ela na face dela tendo essa crise existencial. Mas sim, entregou a atuação no que foi cabido a ela, mas entregou isso o vocal. eu acho que é a questão que até que a gente falou que agora o West End corrigiu, né, de colocar atores bem mais jovens, que aparentam mesmo jovens. Porque se você parar pra pensar, Carol Futuro, Vitor Maia e Olavo Cavaleiro não parecem adolescentes no Pro Shop. Mas eu não falei do Vitor Maia entregavam. ainda. E o Henry do Vitor Maia é maravilhoso. Era muito engraçado. Pelo menos pra mim, era muito engraçado. E eu acho que de todo mundo foi o que trouxe mais assinatura ali. Alguma coisa mais diferente do que eu já tinha visto, sei lá, do bootleg da Broadway, por exemplo. O que eu gostei dele é que
tanto do Victor Maia quanto do original, que é o Adam Chandler. Como é que é? Chandler Barrett, acho que é isso. Eles trazem essa assinatura que você acabou de falar, uma coisa assim muito para deixar muito mais leve, porque a gente já sabe que o texto é pesado, o tema é pesado, e eles conseguiram fazer de uma maneira que fica leve, que fica assim, você consegue respirar. Inclusive, eu acho que o Henry do original funciona muito mais do que o Henry do West End. Eu achei ele muito fraco do West End. Ele não entrega nem um pouco da carisma, coitado. Bichinho. É o único que destoa. A gente fala assim, tá, tentou. Mas vamos falar da história? Agora a gente já enrolou muito, vamos passar agora pela história que a gente começou a contar e não foi pra frente, agora foi a parte técnica. Vamos lá, gente. O Next to Normal, ele tem o álbum no Spotify e das outras plataformas dividido em 2, né? Cada ato é uma parte e ele é praticamente cantado, né? Praticamente sing-through, mas não é. Mas ele tem muito mais músicas do que falas. Começa com a Diana, né? E eu acho essa cena de abertura fantástica. Eu acho que é um dos meus números de abertura em geral dos musicais modernos mais divertidos que existem, porque você tá naquela dinâmica familiar, tem muita coisa acontecendo, ela entra em cena, ela escuta o filho mais velho entrando dentro da sala, ela manda ele pra cama, porque são 3 horas da manhã e ele tá atrasado, o marido, chega, aí eles marcam de transar, a filha tá desesperada, porque a coitada, ela tá cansada, ela estuda muito, ela claramente tá a um passo do burnout, a Natalie, coitada. E começa Just Another Day. Just Another Day é uma música fantástica, na minha opinião, uma das minhas favoritas do musical. É maravilhosa. Inclusive, Ótima. é sensacional essa música. E eu acho que o que eles fizeram no novo, que tem aquela mesa giratória, né? Que você vê o mundo girando e a Diana tentando manter os pratos girando. Literalmente ela fala, tentando manter os pratos girando e ela tá girando com o sanduíche no chão. Eu acho lindo, fantástico. O que vocês acham dessa música? Não, é muito bem feita mesmo. Até queria aproveitar já pra falar que a gente até esqueceu de comentar da parte técnica, que a versão é do Tadeu, né? Do Tadeu Aguiar. E eu acho que a versão ficou muito, muito, muito boa. Das versões, assim, que reproduzem exatamente o que o original quis passar. E eu acho que nessa versão brasileira, tendo o shot, eu acho que também funciona de uma maneira, do jeito que foi feito ali, que quando eu me dei conta, eu já tava ali a Diana montando o sanduíche no chão. Eu falei, gente, mas acabou? Como assim? E aí a gente nota que ela tá com uma instabilidade na saúde mental, né? A gente nota que já é um quadro recorrente, porque ninguém fica tão surpreso que ela não tá bem. Tá assim, lá vem outra crise. E aí ela é levada pra uma nova consulta com um psiquiatra. E aí a gente vê que existe toda essa dança durante o musical inteiro, que é basicamente sobre como é a vida de uma pessoa que tem que lidar com medicamentos pra se sedar, porque os medicamentos... É muito engraçado essa música que vem a seguir, porque ele literalmente fala que ela está estável quando ela literalmente não sente mais como ela mesma. Ela não tá sentindo muito legal nada. O jeito que vai fazendo, que eles vão dando atualizações, né? E no final, ela tá instável. Aí no final, ela literalmente pega e fala assim, não sinto mais nada. Ela tá estável. É muito triste essa música. Eu fico muito desesperado. Uma pessoa que tem que tomar remédios, essa cena é realmente muito desesperadora, de certa forma. Nossa, só você falando do final, que assim, ela tá estável, aí fica tudo preto. E aí começa uma outra cena, e aí não tem tempo de nada ali. Você não tem respiro. Não, isso é uma coisa que é no musical todo, né? Que você fala assim, tá indo, aí vai acontecendo a coisa, você não tem respiro. Tudo assim, parece. Eu acho que eu ia falar isso, você termina cansado. É uma maratona. E não só essa música, assim, você termina o musical muito cansado, mentalmente, assim, né? Você não sai esbaforido, mas mentalmente você tá cansado de viver aquela realidade que não é sua e ao mesmo tempo parar pra refletir que pode ser sua. Aquilo pode acontecer dentro da sua família, sabe? E é muito louco que ela passa por muitas coisas nessa música. Ela fala, eu não tô sentindo as pontas dos meus dedos. Eu
com as mudanças do remédio, né? Que ele vai mudando o remédio durante a música. Ah, eu não tô tendo mais vontade de transar. Aí, automaticamente, ela tem vontade de transar com o psiquiatra. Então, assim, muita coisa acontece e você fica, cara, que montanha russa que essa mulher passa pra poder, entre aspas, estabilizar. Enquanto isso, a gente tem a Natalie, que você fica assim, nossa, essa menina, coitada, a qualquer momento ela vai quebrar. Ela tá se preparando pra fazer um recital, né? Pra tentar ir pra Yale, porque ela é uma pianista, ela quer estudar piano e ela é muito boa. E aí ela conhece o Henry, eu acho. Não sei se ela conhece o Henry nessa parte. Ela conhece o Henry nessa parte, exatamente. E ela conhece o Henry, que é um... Que eu acho que vocês podem explicar o Henry melhor do que eu, na verdade. Eu acho ele um fofo, tá, gente? Ele é um jovenzinho adolescente que tá ali vivendo a sua idade, a sua tenra idade, e curtindo da melhor maneira possível. Daí ele se conhece. Eu vejo ele como um personagem, apesar de tudo, muito equilibrado. Assim, é quem vive os seus problemas, eu acho, assim, é quem vive os seus problemas, ele tem cheio de problemas, mas aí quando ele se depara com a realidade que é a dela, acaba que você consegue olhar dentro dele um equilíbrio que na verdade ele não é, mas é. Eu acho... Vou entender, amigo. Eu acho ele meio hipócrita. Adorei, gente. Eu acho ele meio hipócrita às vezes, sendo bem sincero. Porque ele introduz ela pra drogas e depois ele tá assim... Você está usando drogas? Gente! Não, amiga, por isso que eu disse que ele é equilibrado, porque é aquela coisa do jovem usar drogas. Tipo, gente, eu tenho um monte de amigo que usou droga. Tipo assim, ó, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Foi uma coisa mais ou menos assim. Faz o que eu faço, mas faça com equilíbrio. É por isso que faça de maneira comedida, né, no caso. Exatamente. É igual tomar álcool, gente. Eu vou tomar um chopp aqui, mas eu posso tomar 10 chopps. É onde ela se perde, no caso da droga. No caso dele, que é isso que ele até fala, né? Que ele introduz ela, acho que é maconha, né? E aí, quando ele vê, ela já tá lá usando droga pesadíssima, sabe? Quando vai mais pra frente. Então, acho que ele ficou tipo, não, peraí. O meu é aqui, uma coisinha aqui, um baseado aqui, uma coisa ali, tal, tal, tal. Não é coisa assim destrutiva desse jeito, não. E assim... ele se apaixona por ela, né? E aí eu acho que tem uma música muito fofa. Eu amo essa música. Eu sei que é muito triste de dizer, eu amo essa música é tão romântica, que é Perfect For You, que é tipo... você tá fudido, mas eu posso ser o fudido que combina com vocês, tá tudo bem. Viu, Bruno? Viu meu ponto, Bruno? Desculpa, gente. Eu acho essa música maravilhosa. E ele literalmente fala, eu posso ser preguiçoso, eu posso ser solitário, eu posso ser maconheiro, mas eu sou perfeito para você. Isso é muito legal. Isso é muito bonito. Gira o equilíbrio, né? Porque ela é muito neurótica e ele é muito largado. É muito boa essa música, de verdade. E aí o que acontece? A Diana está vendo isso acontecendo do lado de dentro da casa. Ela vê a filha dela se apaixonando, ela vê aquele momento que você tá tipo, nossa, adolescência, 1000 sentimentos aflorando a pele, e ela se dá conta que ela sente falta disso, sente falta do high, né? Uhum. Porque ela tá totalmente anestesiada com as medicações. E aí eu acho que... falta de sentir. E aí que é uma das músicas que o Diego falou que gostou muito. Essa música acho que é uma das mais famosas do musical também. Sim. I Miss the Mountain. Se ela é uma das mais famosas, eu nem sabia, tá? Então ela me pegou e deve ser por isso que ela é a mais famosa. Porque, tipo, ela realmente traz isso que vocês falaram, dessa questão de eu quero sentir, eu quero lembrar o que é chegar lá, o que é perceber aquilo, sentir aquilo. Então, eu gosto de músicas que eu falo quando eu gosto, é quando eu vou ouvir depois. Por diversos motivos, porque a mensagem foi boa pra mim, porque ela é gostosa de ouvir, e essa é porque a mensagem é muito interessante, tipo, fora do contexto musical, fora dessa história maluca, ela te faz refletir muito, assim, que tem momentos que você para pra pensar, pô, que saudade daquilo, sabe, que saudade de ser eu, que saudade de me encontrar. Saudade de sentir as coisas intensamente, né? Que a gente sente muito isso quando é mais novo, depois que a gente fica mais velho, a gente perde isso. E aí a Diana vê isso nos dois de uma maneira que aí desperta esse pensamento nela. E essa música é belíssima, gente.
E assim, Perfeito que se propõe. o musical inteiro tem um reflexo da Diana na Natalie, né? Tipo, tem toda uma questão. A Natalie se enxerga na mãe, que ela não quer ser a mãe, ela tem medo de virar mãe no futuro. E a Ao Diana mesmo vê a tempo- Natalie como ela era antigamente. Você fica assim, gente, que loucura. Tanto que no final Sensacional isso. fecha todo É, todo esse arco. E até o próprio fato, né, da Diana ter conhecido o marido na faculdade, mais ou menos na idade da Natalie e tal. Uhum. É quase como se ela olhasse nesse espelho do passado, né? E eles se casam porque ela engravidou, né? E ele diz, não, vamos casar. Tipo, eu amo você, vamos casar. E é isso. O que é uma coisa muito engraçada, porque quando eu olho o elenco original, eu fico, gente, essas pessoas não casaram adolescentes. Eles são muito mais velhos. Não me... E a personagem da Cassie Levy e do Jamie Parker, eu consigo entender, provavelmente casaram super cedo e, enfim, é isso. Eu queria só deixar um parênteses aqui, que essa cena, logo depois dessa cena, é o momento que a gente começa assim, nossa, esse Gabe é um filho da puta, né? Esse Gabe é um Que a gente- diabinho. Até o momento, tudo ele fica ali meio sondando, É. meio assim, É, meio rondando. Mas Você posso fala, falar, é como eu não tinha ciência, né, do que vinha a seguir, Aham. eu senti como, apesar de ser perigoso essa dica, porque ele fala pra ela largar os remédios, né? É. E apesar de ser perigosa essa sugestão, eu acho que é um pouco lúcida, porque quando a gente vê também quem a gente ama se perder com base no remédio, e assim, minha mãe já teve depressão fortíssima, é muito triste aquilo. Então você não quer que a pessoa tome aquilo, apesar de saber que aquilo coloca ela num estágio neutro. Mas ao mesmo tempo é muito ruim você ver que ela tá vivendo o estágio neutro, se forçando a viver o estágio neutro. Então, quando eu vi a cena, eu falei, é isso aí, cara, para de beber os remédios, bora ser forte, sabe? Bora lutar contra isso. Sabendo do perigo que é essa dica. Então, eu entendi a movimentação do personagem, claro, antes de saber o que viria depois, né? Que, foda-se, gente. Depois o personagem tá morto, né? Pra quem já assistiu, enfim, o filho Eu dela, amo que ele não vestido- conseguiu. Eu amo que ele não conseguiu esperar. Você não conseguiu esperar uma Eu amo que cena. Faltava Era a próxima. faltava exatamente uma cena pra fazer a virada. Ai, porra, eu tô esperando 40 minutos, sabe? Então, assim, depois que você entende tudo isso, enfim, continue Então, agora. já que o Diego falou, né? Vamos lá. Já entra pro It's Gonna Be Good, que é uma cena muito engraçada, depois vira trágico-cômica, que é. Claramente, a Diana tá num estado de mania. Eu não sei como ninguém tá percebendo que ela tá em estado de mania, porque ela tá assim, nossa, eu virei um aspirador de pó tipo, humano, tô fazendo tudo aqui na casa. E ninguém tá notando que essa mulher tá em mania. Não, Mas a beleza. Natalie não queria que o Henry fosse jantar com eles. E eu tem Ela tentou evitar. Em Mas eu defesa da sempre- Natalie, ela falou, tem alguma coisa errada nessa história. Então, mas eu nunca li como ela notando que a mãe dela não tava normal. Eu sempre achei que era porque ela não queria que eu conhecesse os pais, porque os pais são desequilibrados, em geral, Sim. na vida. Eles não conseguem agir como uma família comum. E aí, realmente, aí ela faz, ele não pode, ele tem dever de casa, ele tem raiva, ele tem milhões de coisas pra não deixar o Henry entrar, porque o Dam, ele chama, né, tipo, o Henry pra entrar, e tá todo mundo fazendo aquele jantar, e aí chega a Diana com um bolo de aniversário. E o E aniversário uma coisa que não fica Yeah. muito clara é se a Natalie lembrava que era aniversário ou É. não. Antes da cena. Isso acho que isso que eu nenhuma ia montagem falar. que eu vi ficou muito clara. Se ela Não. lembrava que, tipo, aquele dia dá problema, ou se, tipo, ela só tinha vergonha geral do caos da mãe, né? Eu Pra mim sempre era entendi. geral. Pra mim era geral, e eu sempre entendi que, tipo, cai a ficha na hora que ela vem com o bolo, e aí o Dan e a Natalie fez, putz, é hoje. É essa a sensação que eu tenho. Que ela chega com o bolo, e aí o Dan tem que falar, ele não tá aqui. E aí aí o Henry pergunta, né? Mas quem Não é Gabe? Não, ele pergunta, Não. quem é? É aniversário. Aí a Natalie fala, é aniversário do meu irmão. Ele, nossa, você tem um irmão? Aí ela, eu não conheci. Eu não tenho irmão. Eu não tenho irmão, eu não conheci. Meu E- queixo foi no chão. E é muito triste, porque você vê, tá muito implícito entre as linhas, até em algumas outras músicas, que a Natalie foi meio que um bebê
pra tentar consertar uma situação que Mas nunca a foi Diana resolvida. fala isso um pouco mais pra frente. Sim, que ela fala Fala. assim, eu acho que a Natalie sabe por que ela existe, por que ela, sabe, por que ela nasceu. E é muito triste, porque, cara, Que é um carga peso... foda, né? É um peso muito grande nas costas. É um luto que aparentemente os dois nunca conseguiram lidar. Eu não tô falando só a Diana, o Dan também. O Dan também. Porque Até se ela porque tem o Dan não cita, não fala nada. Tanto que mais pra frente a gente vai ver como é que o Dan lida com o luto. É. Até o presente momento, ele Não ignora. lida, na verdade. Ele explica, vai. Ele Obrigada. foge do luto, tipo, botando pra debaixo do tapete, o que significa que Ele ele está, ignora, tipo, guardando. ele tipo, não posso deixar isso tomar conta daqui. Pois é, ele tá guardando isso há 18 anos. E ela também não pôde sofrer o sofrimento dela, porque ela também começou todo um tratamento, porque tem um CID nos Estados Unidos, né, que considera que se você tá passando com luto por mais de 6 meses, é crônico. É uma situação que tem que ser remediada. O que é muito triste de se falar, porque você perdeu um filho. Não tem data exata, não tem processo exato. Cada pessoa é uma pessoa. E tudo bem, como ela era uma pessoa que já tinha sinais tipo, de polaridade e tal, tem tudo isso. Só que é muito triste de ver, porque os dois estão passando por um luto de maneiras completamente diferentes, completamente destrutivas, sabe? Uhum. E a Natalie tá no meio. 16 anos depois, 16 e meio, ele já tá muito cansado de Sim. lidar com isso. Porque assim, o musical começa ali num ponto do tempo. Só que, imagina, ele teve 16 anos passando por X situações que a gente não sabe, enfim. Mas que são muito parecidas com o que a gente vê ali naqueles X meses lá de musical. Então, Tanto Gente, que nessa uma das altura ele minhas já tá cenas... muito tinha cansado. largado. E tanto que uma das minhas cenas favoritas é ele tentando fazer a memória da Diana voltar em algum momento. E a Natalie faz, tá bom, você tá falando todas as coisas boas, mas eu vou falar tudo que já aconteceu de ruim. E ela começa a citar várias coisas, tipo, você lembra quando você passou com o carro por cima do gato? Você lembra quando você entrou dentro da piscina numa competição que eu tive de natação? Você Tipo, tá dando spoiler. mas tudo bem. Vamos lá, continuando. A gente vai chegar A nessa gente vai cena, chegar lá, calma. a gente vai chegar lá. Calma. Aí continuando, aí a gente descobre então que o Gabe, na verdade, morreu e a Diana tá tendo alucinações com ele. Adolescente. Fique bem claro. O E que, é aí- muito, o que é engraçado, porque eu acho que as duas versões do Gabe são um pouco diferentes. Eu acho que o Gabe, na primeira versão, ele é quase um amante da mãe. É uma coisa meio incestuosa, de certa forma, porque ela não lidou com esse luto. E no outro, ele é mais jovem e ele parece que ele só precisa de um abraço, ele precisa ser cuidado, um cuidado que ela nunca conseguiu dar a ele. Então, eu achei essas diferenças muito interessantes de olhar que a Interessante, não gente... tinha pensado nisso. Você vê, tipo, o Aaron Tveit, ele tava sem camisa muitas vezes, inclusive, durante o musical. Não Ai, reclamaremos. gente, preciso assistir. Mas no Jack Wolf, ele realmente parece um jovem. O Jack Wolf tem cara daquela pessoa que a gente quer abraçar. Sim, mas exatamente. Mas ele foi escolhido por isso, pra fazer esse papel. Pronto, tá Pois decidido. Então, eu acho muito engraçado que tem essas duas representações. Mas aí vem a cena que eu acho que até tá no Tony Awards, né, de 2009, que todo mundo conhece, que é a do You Don't Know and I'm the One, que é uma das cenas mais emblemáticas, assim, que é... O Dan tenta dizer, eu sei, tipo, o tipo de sofrimento que você passa, e ela fala, não, você não sabe. E realmente, é desesperador quando ela começa a narrar tudo que ela sente. E ele é aquela pessoa, cara, eu tô aqui, eu tô tentando, e eu tô fazendo o meu melhor, e eu sou a pessoa que tá sempre do seu lado, sempre esteve do seu lado. E você vê que aquelas duas pessoas se amam, ou já se amaram em algum momento da vida, né? Tipo... Eu sinto, assim, que é um amor que ele é existente, só que ele é aquele que não dá mais certo. Sabe quando você dá... o murro em ponta de faca, sabe? Sim. É um amor que vai se machucar muito. É o que o Gabe tava falando, 16 anos. Pô, eu teria aguentado muito menos, sabe? Com o meu saco. E, tipo, não por falta de amor, mas por querer também viver minha vida, sabe? Por querer passar por cima daquilo, lutar meu luto também ao meu modo. Porque daí eu tô lutando o luto do outro por 16 anos, ainda depois por 18 anos, sabe? A coisa vai se tomando uma proporção que eu, Diego, né? Eu teria assistido muito tempo antes. Então, assim, ela fala, você não entende a minha dor, mas, pô, eu tô com a minha dor, porque eu tive que lidar com o meu, mas eu também tenho que carregar o seu, porque eu tô tentando segurar os seus pratos aqui também. Então, é doído.
E aí tem uma música Mas que eu também aí, não me... Vai, pode falar. Gente. rapidinho, só uma coisa, assim, não sei, né? O musical não necessariamente se passa em 2008, 2009. Mas será que não é uma coisa geracional de quem tinha ali, tipo, 30 e tantos anos nessa época é mais determinado nas coisas? Isso eu vejo, assim, pelas pessoas hoje. Então, assim, quem tem, sei lá, 30 e tantos anos hoje, me parece menos... Não é menos resiliente a palavra. Parece menos focado, assim, sabe? Então, eu acho que ele, como um retrato da época, ele da época ali, sei lá, mais ou menos que eles nasceram, é um pessoal que passa muito por isso, né? Pelo menos eu vejo por amigos meus que nasceram mais ou menos quando, aspas, os personagens nasceram, se considerar 2009 como um corte. Eu acho. Faz E sentido. também tem uma questão de, nessa época, e mais antigamente, antes também, de casamentos, as pessoas se manterem em casamentos por questões, tipo... Dos filhos, propriamente. Dos filhos. Tem que pensar de uma- nos filhos, na aparência. É uma a família questão perfeita. compulsória, você não se divorcia. E, ok, que não é um musical velho, não é. Tipo, é um musical novo, relativamente novo. Então, Mas ainda em existe 20 aquela mentalidade. Anos, como já muda a sociedade. É. Nossa, bastante. Mas aí a gente vem pra um momento que é uma música que eu não me importo muito, mas as pessoas aparentemente gostam muito. Gostam Que é- muito dessa cena, dessa música. Nossa. Quer explicar? Explica. Eu explico porque eu acho essa música um porre. Eu gosto da próxima. Dessa eu acho um porre. Eu gosto da Natalie, eu gosto do contexto da cena, só que eu acho essa música muito longa. Essa música que a Natalie canta é Superboy and the Invisible Girl, que é sobre como, tipo, ele é perfeito, até porque ele não é real. Ele é uma visão floreada do que seria o Gabe, em comparação com ela. Então ela tá sempre, tipo, nas sombras. Ela nunca vai ser a pessoa que vai levar a atenção dos pais, né? E realmente é uma coisa que a gente vê durante o musical todo, então faz total sentido. Mas é uma música chata. É uma música muito Ah, não longa. sei, o Eu Gabe acho que, gosta? assim, Eu gosto. É uma das minhas preferidas. Assim, não vou dizer Ai, que é desculpa, a Gabe. música. Não, pode falar. Mas assim, eu gosto da música, eu acho que a música, ela fecha ali essa primeira parte, né, do primeiro ato, e ela termina de escancarar ali, e eu acho legal como é a cena, né, que ele aparece, e a própria Diana fala, eu tô colando aqui tudo de letra e tal, né, então assim, a própria Diana fala, não é isso, e ela, não, é isso sim. Não, a E Diana o fantasma lá aparece. E o fantasma lá aparece depois pra espizinhar, teimar, né? mano. Falar, não, é isso mesmo. Você que tá errada. É isso sim. Não, e tem uma fala, a única fala a única parte que eu acho muito boa dessa música é que ela fala assim: eu amo você o tanto quanto eu consigo. Que a Diana fala, I loved you as much as I can. Tipo, eu amo você, Natalie, mas, tipo, eu estou tentando dar o meu melhor. Tipo, basicamente. E eu não sei, é uma relação muito complexa deles. Mas continuando, Diana vai pro novo psiquiatra, que é o Dr. Madden. E aí ele tem a música que a Letícia ama, que é I'm Alive, que é quando Eu ela tá adoro falando. essa música, nossa. Quando ela tá falando sobre o Gabe, o que o Gabe representa pra ela. Ai, gente, o Aerosmith cantando essa música, meu Deus do céu. Essa é a minha música é uma das minhas músicas de karaokê. Então eu canto correndo, é uma loucura. Maravilhoso, adorei. Já quero vídeos. Eu gosto dessa música, mas eu já ouvi tanto que eu já tô meio cansado dela. Sai da sala. Eu acho que essa é a mais famosa, né? Não sei, chutando aqui. Eu acho que é essa sim, porque ela é uma música que o ritmo dela é já meio diferente, a letra é muito diferente, o contexto que ela acontece, então acaba conquistando. E ela é, todo mundo, eu lembro que quando saiu o Pro Shot da West End, todo mundo queria ver como que era o Jack Wolf cantando essa cena. E, gente, chuchu. Eu não sei se vocês notaram, eu vi os comentários sobre a montagem do West End, nessa nova. Eles fazem parecer que aquela parte de cima é de uma cor diferente, que tem um box, que depois o Gabe vai sair de dentro, que é uma caixa do lado da banda. E é tudo pra parecer um cérebro, tanto que a descida da escada é meio que a parte de baixo do cérebro. Então, tipo, quando ele tá cantando isso, ele tá saindo
do que seria o cérebro dela. Achei Porque isso genial. Que é exatamente como ela sente ele por dentro da cabeça dela. E eu achei isso brilhante, mas é uma coisa que ninguém nota, porque é muito, tipo, subliminar, assim. Ah, genial. Mas continuando. No caso, a Natalie tinha falado sobre o recital que ela tinha, que era um recital muito importante pra ela poder ir pra Yale. E os pais dela, obviamente, não se lembram, não aparecem. E aí ela manda tudo pra puta que pariu. Ela destrói o que ela tava fazendo durante esse processo. E aí tem Make Up Your Mind, Catch Me I'm Falling, que é uma música que é o que tá acontecendo com a Diana e o que tá acontecendo com a Natalie, que acontece muito durante a peça, né? Uhum. E o Dr. Madden começa a incentivar a Diana a passar pelo processo de lidar com o luto dela e começar a organizar as coisas do filho pra conseguir doar as coisas. Ah, e é uma coisa legal que eu acho que é nessa cena que acontece, que é a primeira vez que a Diana cita a Natalie. Uhum, É exatamente. nessa cena, né? Porque até então, quando ela começou a fazer as consultas com o Dr. Madden, ela não falava da Natalie. Ela só falava do filho. Que até então, é uma coisa importante, a gente não sabe o nome do Gabe. Eles não falam. É, A gente não comentou isso. A gente só vai saber o nome do Gabe no final. No final. E nem é Porque pela Diana. E nem é pela Diana. Então, em todo momento ela fica meu filho, mas a gente não sabe o nome dele. E aí, nessa música, nesse contexto que ela tá com o Dr. Madden, que ela fala o nome da Natalie. Ele, você nunca falou que você tinha uma filha, mas você tá pensando nela também? E aí ela fala sobre toda aquela questão, que ela teve a Natalie como um bebê pra poder consertar as coisas, que ela não conseguia segurar a Natalie quando ela era bebê, porque ela teve como se fosse uma depressão pós-parto, né? E aí a gente vai pro que eu falei, que é, ele começa a falar sobre ela lidar com esse luto, com guardar as coisas do Gabe, começar a processar. E aí eu acho a Dream a Dance linda, uma música linda e deprimente ao mesmo tempo. Essa música me dá vontade de sentar num canto, chorar até secar minhas lágrimas. Que é basicamente ela pensando como é que seria um mundo com o Gabe dentro, criança, tipo, vivendo com ele, tivesse vivido com ele. E ela, eu não lembro como é que tá isso no original, faz tempo que eu assisti. Mas eu lembro que no West End ela tá guardando ela tá mexendo com as caixas de brinquedo. E a gente não nota no começo, mas isso é uma coisa que começa nesse momento, começa a sair sangue debaixo da caixa de brinquedo, na versão do West End. É verdade. E começa a sair sangue porque é como se ela estivesse tirando uma parte dela, certo? E depois a gente vai descobrir o que aconteceu. Porque aí já emenda com a cena do There's a World, que é o Gabe chega pra falar que existe um mundo maravilhoso, que a gente pode estar junto, e obviamente, tipo, tá implícito o que acontece, ela tenta suicídio, tanto que a poça de sangue que sai de dentro, debaixo dos brinquedos, fica. E a gente vai assistir o Dan chegando pra limpar essa poça, enquanto ele canta, tipo, uma das músicas mais legais, eu acho, que ele tem, que é I've Been, que é sobre como a Diana tá, tipo, se destruindo, e ao mesmo tempo ele também tá, só que o dele é, tipo, um pouco mais devagar do que o dela. O que vocês acham dessa cena? Essas cenas são porradas, assim, tipo, e é o final... Não chega a ser ainda o final do primeiro ato, mas já tá caminhando, e você... A primeira vez que eu assisti, eu tive que parar pra absorver. Porque você não espera que tá acontecendo tudo. Você vê aquela dança, né? Entre a Diana e o Gabe. E aí, quando cai na realidade, porque, tipo, você não vê explicitamente o que tá acontecendo. Fica subentendido. Aí vem o Dr. Madden e fala pro Dan que ela tentou suicídio. E você fala, caralho! Sim. Mano, que pesado! E aí vem o I've Been, que é ele limpando toda a bagunça da Diana. E ele também tá bagunçado. Gente, aquilo ali, nossa senhora, é uma porrada, assim, terrível. Que você quer pegar e falar assim, meu Deus do céu, vem cá, vamos todo mundo se abraçar, vamos todo mundo pra terapia, fazer todo mundo junto. Ai, e aí, a sugestão do Dr. Madden é que comecem a terapia de eletroshock. Que e até assim, o Dan fica surpreso porque ele achou que é uma coisa que não acontecia mais. Porque você pensa em eletroshock e você pensa em, tipo... sei lá, tipo, Silver Platter. Antigamente, né?
umas coisas meio doidas e É, tal. mulheres, tipo, que os maridos não conseguiam lidar, mandavam pra fazer eletrochoque, sabe? Tipo, pra ficarem mais amáveis. E não, aparentemente E é uma coisa que quando- acontece até hoje. Quando eu assisti da primeira vez, eu também não sabia que ainda existia. Então eu Existe. vi e falei, ué, mas isso é um anacronismo? Isso é... Putz, sei lá, uma metáfora? Não, daí depois, obviamente, fui real. pesquisar alguma coisa. Não, isso é real, ainda existe. E do que eu li, enfim, faz muito tempo, isso ainda é o padrão ouro, ou ainda é o tratamento para X coisas, eu não vou saber quais. Mas Sim. para algumas questões, isso ainda é o tratamento mais recomendado, né? E eu assisti com uma psicóloga do lado, essa segunda versão, essa nova versão do SN. E eu falando assim, é comum, ela fez, principalmente nos Estados Unidos é bem comum. E aí eu perguntei, dói? Aí ela fez, não dói. Todo mundo diz que não dói, é tipo, você tá bem dormente na hora e você não vai sentir. Mas você sente, tipo, uma estabilidade maior. Mas assim, muita gente ainda contesta hoje em dia o uso de eletrochoque. Então é muito difícil de dizer, é ok ou não deve se fazer, entendeu? Assim como a grande maioria dos tratamentos, não dá pra... Eu acho que eles até falam isso depois, que não tem um jeito certo de tratar. Como que você... Cada caso é um caso, então... É muito louco pensar que ainda existe isso, mas não é da mesma maneira que era antes, mas também não é uma coisa tão... que a gente não acredita que exista. É muito maluco isso. E aí a Diana canta uma das músicas rocks do musical que eu amo demais, que é Didn't I See This Movie, que é tipo, basicamente ela fazendo uma referência sobre um estranho no ninho, sobre estar tipo amordaçada, tendo que fazer coisas tipo sobre saúde mental que não são tipo teoricamente aceitas, que estão tipo te transformando numa coisa que você não é. E aí vem, acho que é a música mais bonita do musical, que é a Light in the Dark. Light in the Dark. Que o Dan canta pra ela que tudo que ele quer é apenas uma chance de ser feliz com ela. E aí ela topa fazer o tratamento. Aí termina o primeiro ato. Fim do primeiro ato. Intervalo de 15 minutos. E aí a gente tenta se recuperar e não consegue, porque aí já vem o segundo ato pra desgastar. Não desgastar no sentido ruim, mas pra deixar a gente cansado, como o Diego falou, cansado mentalmente ainda mais. A gente vai prolongando e detalhando muitas das cenas, mas no fim é toda essa problemática que vai surgir a partir de agora no segundo ato, que é essa questão do tratamento dela e como isso afeta a memória dela, porque daí o objetivo é com que ela ter que essa memória do filho. Na verdade, é pro controle dessa memória, mas nitidamente ela perde essa memória e ela. O segundo ato é essa busca pela memória dela, né? Busca por quem é ela, que linka muito com a música do primeiro ato, que é ela querendo sentir tudo aquilo que ela sentia. I Miss the Mountains. Só que nesse processo de que, assim, na verdade eu nem sei o que eu sentia, né? E então é essa descoberta aos poucos que daí vai chocando ela mesma pelo tudo que ela viveu e como isso reflete pra ela hoje, né? Então é meio que você poder revisitar a sua história através de um filme ou através de alguém contando pra você como ela foi. Sim. Tanto que o que acontece logo que começa o segundo ato é que tanto a Natalie começou a usar drogas mais pesadas. Então as duas estão alucinando ao mesmo tempo, né? A Natalie tá alucinando nas drogas e ela tá alucinando nos tratamentos. A Diana tá alucinando nos tratamentos e aquela coisa assim... Uau! Drogas, que legal! Enfim. Só que aí a Diana volta pra casa. Finalmente, ela recebe alta. E eles se dão conta que a Diana não lembra de nada. A última memória que ela tem é do Dan, tipo, convidando ela pra sair. Então... Ela sabe quem é o Dan, mas ela não lembra de absolutamente mais nada. Tanto que ela não conhece a Natalie. Aí a Natalie fica puta da vida. Uhum. E ela não lembra da casa. E aí o Dan fica tipo, tá, pega leve, a gente vai dar um jeito, a memória dela vai voltar, tal. É bom que a memória dela não esteja aqui, porque aí ela não sofre tanto. E não sei o quê. Vamos falar aí vai começar a entrar nessa parte aí daqui a pouco que o Bruno comentou, que o Dan vai querer só lembrar as coisas boas. E a Natalie vai começar a mostrar as coisas ruins. Esse a Song of Forgetting é sobre isso, sobre ela ter esquecido, né? Aí logo em seguida a Natalie continua se destruindo e o Henry começa a ficar... Ei,
Acho que você não tá Calma aí. bem, hein? Vamos parar um pouquinho. E ela faz, não. E corta ele da vida dela. Olha o equilíbrio. O que acontece? O Dan vai falar com o Dr. Martin. Dr. Madden. Não, o que foi Dr. Martin? É a bota. O Dr. Madden. Que a memória da Diana não tá mais... Não existe, né? Ela é inexistente. E ele fala... Vai contando aos poucos. Ele até pergunta... É pra eu contar sobre o nosso filho? E ele fala... Aos poucos, com calma. Mas ele nunca diz pra ele esconder essa informação. O que é um ponto muito importante do musical. Porque ele simplesmente decide não falar. Não falar. Ele faz o contrário do que o Dr. Madden falou. Que ele falou, vamos falar aos poucos, vai mostrando, fala o que aconteceu, beleza, tal. Aí o Dan simplesmente fala, não, conta não. Não, precisa não. Aí vem Better Than Before, que é uma música que eu amo demais, porque eu acho ela muito engraçada. Apesar de, assim, cômica, trágica, de certa forma. Que eles vão tentar... O Dan começa a falar sobre coisas positivas. A gente casou, tipo... O casamento foi tudo que a gente imaginou. E, tipo, eles tinham fugido pra Portland pra poder casar, sabe? E essa viagem foi maravilhosa. E aí, tipo, a Natalie fala, não foi exatamente assim. E aí, na Natalie, no final, você quer saber realmente o que aconteceu, como era a sua vida? Aqui estão algumas coisas, que é o que eu tava falando mais cedo. Aí ela fala, você lembra que a gente passou por cima do gato quando você tava tentando me ensinar a dirigir? Que eu tive uma competição de natação e você entrou na piscina, que você tava em crise. Teve a vez que eu tive esse recital e você não apareceu. E aí a Diana começa a se lembrar, porque, tipo, não tá ofuscado por uma memória, tipo, positiva de tudo. Ela fala assim, eu lembro desse dia. Foi um dia que eu tomei muito Valium, que eu tava na época de tomar o Valium, então eu cheguei na escola, mas eu não consegui entrar. E aí eles se dão conta que ela começa a se lembrar. Ela não lembra do filho, mas ela lembra dessas coisas porque a Natalie começa a forçar, tipo, a realidade pra ela. Desculpa, gente. É muita puxado, coisa gente. A gente tá ficando cansado. É denso, E aí- né? É muito. E ele não deixa você respirar, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vem o Aftershocks, né? Que a gente vê o Gabe. O Gabe não tá conseguindo ser ouvido na cabeça dela, mas você sabe que ele tá lá. Tanto que nessa. Muito interessante. Que na versão do West End ele tá dentro da caixa. É. E ele não sai dentro da caixa cantando Aftershocks. Porque é sobre, tipo, vocês estão tentando me apagar, mas eu ainda tô aqui, hein? Eu tô aqui. Não apagou, não, hein? Tô aqui. Eu acho legal essa cena porque, tipo, ela começa a ficar incomodada que tem alguma coisa, mas ela não tá sabendo o quê. Aí ele fica lá, ó. É isso que o Bruno falou. Ele fica, eu tô aqui. Aí ela fica tipo, tá, tem alguma coisa, mas o quê? E aí ela começa a ficar meio perdida, porque ela quer lembrar, mas aí eles não querem que ela. O Dan, principalmente, não quer que ela lembre, e aí ela. É nesse momento que ela. Aí vai começando aí da bosta. E aí ela vai atrás do Dr. Madden dizendo, tem algo aí batendo na porta, eu não sei o que é, não sei o que meu marido não tá me dizendo, mas tem algo. E aí o Dr. Madden fez, vocês têm conversado sobre tal coisa, e sobre o filho de vocês? Aí ela, opa! Pera. Aí ela para e fala, que filho? Filho? Aí Imagina. vai começando a vir. E você entende o Dan. Você vê que o Dan ele tá tentando se agarrar a qualquer mínima esperança de normalidade. Por isso que, tipo, next to normal, sabe? Ele tá tentando ter uma vida normal e ele tá botando os pés pelas mãos. Tá, mas enfim, ele tá tentando. E aí ela volta, né? Confronta o Dan, diz que, tipo, Puta da vida, porque que o Dan não contou pra ela. Ela questiona ele, tipo... Essa cena eu acho legal, porque ela questiona ele porque não contou, e ele questiona ela. Por que você queria lembrar? É umas coisas assim, que é uma cena de embate entre os dois muito boa. Porque ela quer, e ele não quer. E aí ela pergunta por quê, e ele pergunta por que não. É muito boa essa cena. E aí eles cantam How Could I Ever Forget, que aí você sabe o que aconteceu com o Gabe, você fica meio triste. Porque ele era muito criança e foi uma questão médica que nenhum médico conseguiu compreender. Ele tinha muita dor, tipo, acho que era gastrointestinal, uma coisa assim. E ele teve uma morte súbita. Não conseguiram, quase não conseguiram chegar no hospital a tempo. E é uma coisa que é uma ferida aberta, obviamente.
E aí o Dan, tipo, com toda a maestria dele, fez: e agora, vamos fazer mais eletrochoque? Eu acho que você precisa fazer mais eletrochoque, porque eu não quero lidar com isso, mas eu também não quero lidar com você sabendo disso, então vamos fazer eletrochoque? O que poderia dar errado, né? Então, né? Muitas coisas, né? Essa cena me pegou muito desprevenida a primeira vez que eu assisti, porque essa cena super densa do embate, aí ele vira e fala: vamos fazer o eletrochoque de It's gonna be good, novo? it's gonna be good, it's gonna be Bom good. pra você! Meu, me deu um acesso de riso porque me pegou muito desprevenida. Eu sei que não era pra rir, mas sabe quando quebra a expectativa? Amiga, você tá com o humor quebrado também. Meu Deus, eu achei tão tenso, sabe? Tipo, ô seu filho de uma puta, eu não vou fazer porque eu choque não esperava. merda nenhuma. Não, sim, eu entendi. Você vê que ele tá totalmente fora da caixinha, né? Ele tá no meio de uma crise nervosa quando ele tá falando isso. Então, aí a primeira. Você não espera que ele vai falar isso, que ele fala assim: tá bom, vamos pra saída mais rápida, que é a terapia de eletrochoque. Você não espera, por isso que me quebrou, assim, que eu falei: gente, ele vai falar qualquer coisa, menos isso, ele vai pra saída mais rápida. Aí por isso que me deu vontade de rir. Aí depois eu falei: gente do céu, por que ele fez isso? Não, e ela até que tá querendo alguma coisa ali, né? Tipo, ela pergunta o nome, ela quer tentar lidar com aquilo, com aquela coisa que ela relembrou, né? Ou pra ela, acho que basicamente lembrou pela primeira vez, ela tá tentando lidar. E ele: não, vamos ligar pro médico, vamos não sei o quê. Ele tenta tapar, né, o sol com a peneira. Ele tenta sempre botar Ele pra debaixo do tenta. tapete. E aí, muito importante isso que o Gabe falou, que nesse momento ela começa a questionar o nome. E ele não fala. Ele não fala. E ele tá sempre em negação, né, o coitado. Né? Não pode. Que aí entra naquilo que a gente tava falando, né? Ele não lidou com o luto dele, ele fugiu do luto dele, né? Ele negou, né, totalmente. Não sei se para sustentar essa questão de ter que dar suporte para ela, que também pode ser, assim, você se torna a pessoa mais forte da relação para dar suporte à dor do outro, e nisso você deixa a sua dor de lado. E aí acaba que ele não quer falar o nome dele, então nitidamente dá para ver que ele sofre muito com aquilo também, né? É uma realidade que para ele não existiu, ou ele não quer lidar com essa realidade, porque não dizer o nome é como se não tivesse existido. Então, Sim, tudo bem. Depois disso, ela até pergunta: por que você ficou comigo, né? É a pergunta do Diego, né? Por que ficar nesse casamento? Porque ela pergunta: se eu te fiz passar por tudo isso, todos esses altos e baixos de saúde mental, todas essas idas ao psiquiatra, tudo isso, por que você ficou comigo por tanto tempo? E ao mesmo tempo a neta lhe pergunta por que o Henry ainda tá com ela, sendo ela toda quebrada, né? Então, ela tá negando o Henry e o Henry chama ela pro baile. E ela tá assim, ela tá jogando ele pra escanteio o tempo todo, porque ela não quer lidar. Porque ela não quer passar pela rejeição. Ou ficar louca ao redor com ele, né, no caso. Fazer ele passar pelo que o pai passa. É uma auto-rejeição, né? Ela, antes de ter um problema do que ela tá enxergando, ela já nega, né? Daí ela não Sim. precisa viver aquilo. Pois é. E aí, o Gabe volta na cabeça dela inteiro, né? Ele tem um reprise lá do I'm Alive, que é muito bom também. Não, mas antes tem a música, pra mim, é mais bonita. Desculpa Why Stay? interromper. Não, a Promise. Eu acho isso tão bonito. Eu fico com vontade de me apaixonar com essa música. Eu também. Eu sei, as minhas opiniões são meio impopulares, mas eu fico com vontade, que é A Promise Means Us Forever. E, tipo, é um negócio assim, pra mim a música mais bonita, assim, tirando as linda. pesadas, né? É muito louco. Pra mim a porque música mais bonita. As músicas românticas desse musical são muito lindas. É desesperador. Tipo, Não, ele vai estar... Sabe? Absurdo. Enquanto a gente tá conversando, eu tô lendo as letras, eu falei, cara, por isso que eu gosto desse musical. Que letras perfeitas. Que versos perfeitos. É porque fala de sentimento, né? Eu acho que casa muito com o que a gente sente. Então, quando a gente fala do amor, e o musical é muito intenso na demonstração do sentimento. Então ele vem com esse tanto de amor, que é uma coisa que a gente quer sentir. A gente quer viver esse... Meu Deus, eu desisto do mundo pra você, meu amor, vem aqui. Então a gente quer isso. E aí acho que é isso que casa com a nossa vontade de ouvir as músicas, ou de refletir sobre as músicas, ou de ter essa intensidade de gostar. Porque eu também achei essa música linda, nessa questão da demonstração do afeto. É maravilhosa, assim. Apesar de todo o contexto.
Ah, e até, assim, a gente falou que o Henry às vezes quebra um pouco as coisas. Eu acho que essa música também quebra um pouco. Quebra, mas ao mesmo tempo não quebra, porque aí cai no que o Diego falou de tudo ser muito intenso. E esse amor ser muito intenso, mas também quebra essa densidade de sentimento ruim, né? Sim. Assim, não sentimento ruim, mas um sentimento profundo. Você vê a beleza nas relações, né, deles. Que existe, tipo... Você vê, assim, não só beleza, mas você vê, assim, realidade, né? Que a gente tá batendo na tecla desde o começo. Você vê que ali é um amor puro. Pois é. E aí, a gente pode pular, porque volta o Gabe aparece, a Natalie volta pra dentro de casa nesse momento, nota que o Gabe voltou a aparecer nas alucinações da mãe, né? E fica assim, uau, esse homem nunca vai embora. Porque daí no final tá todo mundo tendo a alucinação, né? É. Porque no final todo mundo tá enxergando o fantasma. Morre, diabo! Processem esse luto, pelo amor de Deus! Deixa o morto descansar. É o elefante na sala, né? Não, e o luto da Natalie deve ser o mais doido, né? Porque é o luto de alguém que ela não conheceu. Sim. Nossa, Tipo, beleza, sim. a mãe conheceu, o pai conheceu. Ela não conheceu. Ela é a irmã mais nova. Não é tipo, sei lá, ela é a irmã mais velha, sei lá, tudo bem, ela tinha 2 anos, não ia lembrar, não. Ela apenas não conheceu essa pessoa. E ela foi feita para entrar no lugar dessa pessoa, teoricamente. Exato. Aí a gente tem The Break. Eu não me lembro muito de The Break, vocês lembram? É a hora que ela volta no psiquiatra, né? Volta no psiquiatra, fala que tá tendo alucinação de novo, tá ficando muito doida, tá ficando muito... E aí ele sugere voltar a fazer eletrochoque. E eu acho que esse é o momento que ela toma as rédeas da própria realidade da vida dela. Que eu acho que é aí que ela começa a pegar e falar assim, não, eu vou lutar contra isso agora. Uhum. Eu acho Eu que a vou partir desse processar. momento, entre o The Break e a reprise, né, de Make Up Your Mind, que ela pega e fala assim, não, agora eu preciso dar um jeito na minha vida que já tá me prejudicando, tá prejudicando todo mundo, mas eu principalmente. E aí ela pega e fala assim, não, eu não quero fazer eletrochoque, vamos dar um tempo aqui, vou fazer as sessões, tal, tomo medicamento, mas eu vou tentar fazer isso sozinha agora. Sim. Que aí eu acho que é o momento que ela cresce, né? Que ela pega e fala sim, assim, ela sai do casulinho dela e ela fala, não, eu preciso me libertar. Eu acho que esse momento, assim, é a virada de chave da Diana. E ela sai de o Dan ter que empurrar ela pra fazer as coisas, né? Ela decide por conta própria seguir em frente. Tanto que depois tem repercussão sobre isso com relação ao Ben, mas a gente chega lá. E aí, no meio desse caos, tem um dos momentos mais bonitos da peça. Eu acho essa música linda. Linda, 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 que é Maybe. Nossa, essa música. Que a gente... Nossa, eu me matei de chorar com essa música. Essa música, a gente entende o ponto de vista da Natalie, né? Como é que ela tá sentindo com tudo isso. Porque a Diana chega pra tentar conversar com ela e dizer, olha, eu sei que você sofreu, eu sei que você passou por tudo isso, eu sei que eu não fui uma boa mãe, e eu adoraria ser uma mãe perfeita, ou então uma mãe normal, né? E eu nunca consegui te dar isso. E a Natalie fala, cara, é muito, muito desesperador, porque por muito tempo eu queria que você desaparecesse, mas outra parte de mim tinha muito medo que você desaparecesse. Gente, que coisa pesada, Nossa, sabe? Tipo, eu eu sonhava que você fosse embora. E ao mesmo tempo tinha muito medo de você ir embora. Veja que coisa absurda de se dizer e de se sentir. Muito. E Nossa. elas chegam ao final, né? Com a Diana abraçando a Natalie e dizendo, eu tô aqui. Tipo, primeira vez que ela parece se mostrar presente na vida da Natalie, dizer, não, eu vou mudar essa situação. Que é aquilo que eu falei, que é o momento que ela dá a virada, da Diana dá a virada de chave na vida dela, que ela percebe o quanto que tá prejudicando essa relação dela com a Natalie, principalmente. Sim. Dela mesma e dela com a Natalie. E aí ela percebe, não, pô, é minha filha também. Ela precisa de mim ali também. E aí elas têm essa cena que é surreal de maravilhosa. E aí termina com a Diana levando ela pro baile. Exato. E tem uma coisa muito importante nessa música, é que claramente não vai solucionar a relação das duas, mas começa um processo de cura da Natalie, né?
Uhum. Só que a Natalie fala uma coisa muito interessante, que é assim, eu não quero alguma coisa que seja normal, porque eu sei que a gente nunca vai ter isso. Eu só quero uma coisa perto do normal, quase normal. E, tipo, ela sabe a mãe que tem e ela tá aceitando, tipo, as condições se as duas trabalharem nisso. E isso é muito lindo, sabe? Porque ela não tá dizendo, eu quero que você seja aquela mãe comum. Não, é tipo, eu sei que você não vai ser 100% perfeito o tempo todo, mas eu aceito, tipo, as coisas diferentes que a gente tem na nossa relação. E aí a Diana vai levar ela no baile que ela tinha dito que não ia de jeito nenhum encontrar o Henry, talvez encontrasse ele mais tarde, coisa do tipo. E aí vem... Que é outra música linda. Eu amo Perfect For You, a segunda parte, a reprise, eu acho lindíssima. Que tem a frase: 'Cause crazy is perfect and fucked up is perfect. Tipo, ela fala pro Henry que acha que ele vai enlouquecer com ela. Que ela vai enlouquecer, ele vai ficar preso a ela vai ter todas as coisas que a mãe dela teve, e ele fala: eu continuo sendo perfeito pra você. Sabe? Ai, muito bonitinho. Ele, tipo, aceita. Ele, tipo, simplesmente aceita. Ele faz, tudo bem. Tá tudo bem. Desde que a Ninguém gente é normal. fique junto. E ninguém é normal. Legal que ele fala isso. Ninguém é normal, mas a gente pode tentar não ser normais juntos. É. Eu acho uma delicadeza, assim, esse pedaço, assim, ai, lindo. Igualmente, esse musical já tá me deixando o coração apertado. Tem que rever. E vocês, meninos? Ai, gente, eu já falei bastante. Achei tudo lindo. Virou o culto aqui, passou a palavra da Next to Normal. E a gente tá indo pro grande final, né, logo mais. Sim. Então, é um momento muito reflexivo. Bom, vocês já disseram tudo, por isso que eu nem complementei. Essa relação, se começa esse processo de cura e fica muito claro isso, então, é isso, é a realidade das relações humanas. E então, descrita tanto nela com a relação com o Henry, quanto ela na relação com a mãe dela, da Natalie, que eu tô falando agora, tá? Então, nas duas pontas é a relação entre dois humanos, com seus problemas, com suas dificuldades. Então achei que vocês descreveram perfeitamente, por isso que eu nem tinha complementado. É isso. A Diana finalmente decide tomar as rédeas da vida dela, né? E aí a gente descobre que ela decidiu que ela vai deixar o Dan, vai se separar. E não porque ela não ama. Achei filha da puta, mas eu entendo a questão do não porque ela não ama. Tudo isso que eu descrevi até agora, eu entendo o sentimento, mas o cara lutou tanto ali também. Mas eu sei que vai ser bom pra ele também. Então achei na hora que eu assisti, né, assim, cortando você completamente, mas na hora que eu assisti, eu tive essa sensação de caralho, bicha, tu esperou 18 anos pra vir com esse papinho de largar o boy. Só que ao mesmo tempo, no segundo seguinte, a reflexão de quanto isso vai ser benéfico pros dois lados chega, assim, o segundo que eu xinguei foi o segundo seguinte que eu falei, mas isso vai ser perfeito, sabe? Tipo, você precisa disso pra saber quem é você, e ele precisa disso pra saber quem é ele fora desse contexto, né? E é o que você tava dizendo no começo, né, do episódio, que você fala que às vezes as pessoas podem se amar muito, mas elas não funcionam mais juntas. E na relação deles tem muito trauma, né? Com as atitudes um do outro. Então, quem sabe um dia eles se curassem a ponto, tipo, os dois lidassem com o luto e conseguissem se encontrar em um momento diferente. A gente não sabe. A gente não sabe o que acontece depois. Por isso que eu acho legal quando a Diana tem essa virada de chave, que aí ela faz isso. Ela tenta resolver a situação dela com a Natalie. E aí ela tenta resolver a situação dela com o Dan. Que era uma situação de total dependência um do outro. E a partir desse momento que ela fala, não, eu vou lutar contra isso, então eu tenho que fazer isso sozinha, só que ele também tem que fazer ele sozinho, porque ele não pode depender de mim e eu não posso depender dele. Não. E aí caminha pra essa separação, que pega o Dan completamente de surpresa. E assim, faz ele Nossa. cair na realidade, né? Que pela primeira vez, ele cai porque ele não tem onde se segurar e ele tem que enfrentar o que ele não quer enfrentar, que é o luto. Que aí, ai, gente, porque essa a realidade dele virou cômoda, né? É muito fácil falar que você lida com a esposa que tem problema. Então, você só vai vivendo a vida falando isso. Putz, nossa, na minha casa é tão difícil, sabe? Aquele tipo de pessoa que a vida é sempre tão difícil pra ela. Sim. Porque ela acostumou com aquela realidade. Então, é muito bom, porque realmente faz ele acordar e falar, puta, tem uma vida ainda pra viver. Totalmente.
E aí a gente ouve o reprise, né, do I Am The One, Nossa. que é lindo, é lindo, é lindo, é Nossa. absurdo. E a versão do West End, eu acho que é uma versão, assim, de uma delicadeza, Nossa. porque você vê aqueles movimentos no palco, porque você vê o Gabe falando com o Dan e o Dan respondendo ele pela primeira vez. Tipo, o Dan tá enfrentando o luto, tá vendo esse luto, tá vendo esse filho pela primeira vez. E é a primeira vez que fala um nome, porque... É a primeira vez que o Dan fala o nome dele. Nossa, E a ali gente- não tem como, gente. Ali E a gente você Não, tá aí, chorando, aí, você- aí é morro, aí Aí acaba. E o tá Dan chorando aí, galera, você... Nossa. O Dan tá chorando muito. O Jack Wolf faz um papel que você fica, caralho, dê um abraço nesse menino. Esse menino tá sofrendo muito. Esse homem tá sofrendo, tá em sofrimento. Vontade de abraçar ele. E ele parece um filho muito perdido, né? Uhum. Então, eles estão chorando. E no momento que ele fala Gabriel, tipo, que o nome dele é Gabriel. Ele, tipo, oi, pai. Tipo, pela primeira vez. E é muito lindo. Olha, só de Absurdo. lembrar, eu já tô com vontade de chorar. Eu tenho que rever, não tem como. A gente não E- tem como. Essa cena, assim, é de uma delicadeza. Acho que em qualquer versão que você assistir, essa cena é muito delicada. Porque Sim. é o Dan começando a processar esse luto que ele não sabe lidar. Mas aí, a partir do momento que ele chama o filho de Gabriel, nossa! Aí não tem nem o que falar. Tanto que depois, mais tarde, a gente descobre, né, que a Diana foi morar com os pais, que ela estava, entre aspas, tá vivendo a vida dela, a Natalie tá, tipo, vivendo com o pai, e o Dr. Madden sugere pro Dan, que tal você começar a terapia? Nossa, isso aí é palmas. E ele quer negar no começo e depois, não, eu acho que eu preciso. Dr. Madden, Doctor of the Year. Exato. E aí ele vai lidar com os problemas dele. Então, tipo, você vê o final, que é light, né? Que você vê que tá todo mundo meio encaminhado. Tá todo mundo buscando a parte boa da Que vida delícia, dentro do que contexto delícia de deles. música. Nossa. É lindo. Sim. É lindo, lindo. E E assim que a delícia de música é essa final por conta disso, por conta desse lidar com a realidade, cada um demonstrando isso dentro da música. Nossa, pra mim foi muito mágico, assim, terminou num muito lindo, muito lindo. A versão brasileira, depois quando eu vi também, porque a coisa que eu mais fiquei curiosa pra ver depois que eu vi a do West End foi como ficaria isso representado no Brasil, sabe? E eu tive essa mesma sensação dessa leveza, desse respiro, sabe? Acabar e falar, nossa, ufa, sabe? É um final Daquele agridoce, cansaço que né? tava vindo. Então, eu adorei ter essa mesma sensação que eu tive assistindo o que é o shot do West End e depois assistindo o do Brasil. Porque é isso, que delícia. Não tenho nem palavras, ó. É uma sensação que você sai destruído, mas ao mesmo tempo você sai um pouco aliviado, que você fica, eu acho que esses personagens vão ficar bem. É um Na final medida do agridoce, possível. porque Na você realidade pega e fala deles. assim, eles estão se encaminhando pra resolver, pra se encontrar. Aí você sai. É esperançoso, né? Te dá uma esperança É. frente a 2 horas de problema, você tem 5 minutos e você fala, putz, aqui ó o caminho. Pode Não, crer. e é esperançoso também no ponto de que The price of love is lust, but still we pay. Tipo, amar às vezes é ruim mesmo. Às vezes a gente vai perder, mas a gente ama porque faz parte da vida, né? Altos e baixos fazem parte da vida e geralmente em algum momento a curva vai melhorando, né? E é a vida real, né, gente? Geralmente melhora, às É o vezes que a tá gente- ruim, mas... É o que Mas a gente esperança fala. é muito necessária e você tentar achar um modo, principalmente um modo não tão dependente de outra pessoa, né, pra você conseguir viver da melhor forma possível é muito importante, né? Eu amo quantas falas sobre amor tem, tipo, nesse musical. Tem uma parte que eles falam assim, as pessoas dizem que o amor é cego, mas na verdade ele é completamente insano. Então, assim, Exatamente. eu acho que isso exemplifica muito do que é o musical, né? Tem muito amor envolvido e tem muita insanidade ao mesmo tempo. Porque quando a gente tá amando, a gente fica um pouco insano. E aí, ó, a gente fica pensativo e reflexivo com esse final. Porque é exatamente isso. Que aí a gente vê, poxa, são personagens muito humanos que estão ali.
Aí rola aquela já identificação, fala, poxa, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Pois é, terminamos a conversa de uma maneira muito gostosa. Eu tenho só uma pergunta pra fazer. Vai. Se tivesse uma volta de quase normal pro Brasil, quem vocês queriam no elenco? Porque eu já disse que eu queria uma Diana da Thaís Pisa. Eu concordo, eu acho que a Thaís Pisa ia fazer uma Diana espetacular. Ela ia usar. Quem eu penso no Doctor é o Beto Sargentelli. Eu não sei exatamente o porquê, tá? Mas eu acho que ele faria muito bem esse papel, assim. Interessante. Sim. Dá uma sugestão de nome, Gabe. Falta um seu. Eu não sei, gente. É um musical tão difícil. eu realmente não sei. Eu realmente não tenho um Dreamcast pra ele. Até porque, assim, quando lançou, eram pessoas que, de repente, a maioria eu não acompanhava muito e tal, e deu tudo certo. Então... eu vou falar um nome. Eu gostaria muito que fosse de novo do Tadeu. Sim. O Tadeu é um diretor maravilhoso. E a gente, eu vou só fazer um parênteses que não tem nada a ver. Eu não sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas estamos gravando na véspera do aniversário do Tadeu, que também é o meu aniversário. Parabéns, Tadeu! Parabéns, Tadeu! De enfim, presente, o Gabe podia ganhar uma montagem de quase normal. Eu podia ganhar uma montagem de quase normal pra morar no teatro. Faz um tempinho que eu não moro num teatro, gente. Faz um tempinho que eu não repito musical várias vezes. Não sei. Se a direção for do Tadeu, eu sei que vai dar certo. Eu sei que ele vai escolher pessoas maravilhosas. Então nem tem elenco, não. Ai, Tadeu, ouve a gente, por favor. Volta com quase normal. Obrigado. Por favor. Eu queria fazer um comentário que foi muito... Eu acho que complementando tudo aí que vocês falaram, quando eu assisti o Evan Hansen, que também foi do Tadeu, né, a direção, eu tava assistindo com o Bruno, com o Diego, tinha mais gente no Musical Cast, e eu senti, acho que esse mesmo sentimento de falar, puta, que elenco acertado. Sim. E aí é muito legal, porque tinha Vanessa Gerbelli também, e fazendo papel de mãe. E ela entregava uma atuação espetacular. E eu ficava tipo, caramba, como eu queria ter visto Quase Normal ao vivo. E é isso, Tadeu, por favor, volta. Nunca te pedi nada. É isso, eu já né, pedi, gente? mas a gente finge que não. É isso, né, gente? A gente tem mais alguma Alguém coisa tem mais alguma coisa pra falar? Alguma recomendação? Gente, por favor, você que tá ouvindo, depois que você gostou de tudo, se você conhecia o Next to Normal, mas não assistiu uma dessas versões que a gente falou, assista, são versões muito boas e muito diferentes uma das outras, como a gente tá falando, versão original, versão brasileira e a versão da West End. Tem uma outra versão que o Bruno pode me indicar melhor, qual que é? Foi a do Lincoln Center, que foi com a Rachel Bay... Jones. Foi isso. Rachel Bay Jones. Exato. Que também é super diferente, assim, as questões envolvidas, é um elenco muito bom, inclusive a Nathalie, Maya Refico, que tava fazendo Hadestown, que é muito boa nesse papel. Então vale a pena conferir. A Rachel Bay Jones, que também fez de Evan Hansen. Olha aí, olha as coincidências, hein, galera? Então é isso. Se você conhece alguma coisa de Next to Normal, gostou de ouvir o musical, vai atrás das outras versões. Não conhecia? Que conheça agora, acompanha essa história, que é muito, muito necessária. E se você conhecia, se você já assistiu todas, aí conta pra gente qual que você mais gosta, se você fez igual o Gabe, que você assistiu um monte de vezes ao vivo, se você fez igual a gente, que só assistiu o bootleg e o ProShot 300 mil vezes também. Se o Next to Normal agora vai entrar no seu top de musical, a gente quer saber. E fala seu elenco dos sonhos, tá? A gente quer saber também. E vamos falar pro Tadeu voltar, não, mentira. Campanha nos comentários, volta, Tadeu. E Gabe, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente, por ser apoiador sempre. Sempre, Gabe, você é especial. Obrigado, e gente. E assim como todos os nossos outros apoiadores também que não puderam estar presentes hoje. Porque o capitalismo não deixou. Trabalho está porque o capitalismo falhou. Falhará. E aqui pra nós, então eu agradeço vocês que ouviram a gente até agora, que devem ter ficado cansados de ouvir a história musical, igual a gente ficou cansado de contar, porque é um musical denso, mas a gente ama. Então,
Eu volto a falar de novo. Se quiser participar do próximo Clube do Musical, lá do grupo de VIP, onde rola um monte de coisinha legal, dá uma olhadinha lá no Catarse, vê os precinhos. O Gabe é testemunha aqui que vale a pena. E eu acho que é isso, né, gente? Acho que falamos tudo agora, os recadinhos finais. Tudo. Um beijo. Um beijo e até o próximo Falou, Clube do pessoal. Musical. Tchau, tchau.